Boa tarde a todo mundo. É um prazer enorme receber vocês aqui nesse debate virtual sobre o mercado de vinhos do Brasil. Né? Meu nome é Suzana Barelli e eu vou fazer o meio de campo dessa nossa conversa aqui. O tema vinho, que sempre rende muita informação e interesse, ganhou ainda mais importância nesses últimos dias. Acho que todos vocês acompanharam o documento enviado por representantes de produtores de vinho brasileiro pedindo barreiras ao vinho importado. O tema repercutiu e ganhou relevância, tanto que hoje as associações de produtores gaúchos acabaram enviando um novo documento para o Ministério da Economia, retirando os pontos polêmicos de barreiras para o setor. Né? Somado a isso, tem toda a questão dos impactos da pandemia no mundo do vinho, que está mudando muito a cara desse nosso mercado. Supermercados e e-commerce estão tendo crescimentos significativos nas vendas. Os vinhos nacionais também estão com vendas crescentes. E os restaurantes, que eram um importante canal de vendas, estão fechados, comprometendo, né, a vida de várias importadoras focadas nesse segmento. Esses todos são os temas atuais do nosso mercado. Né? E para conversar sobre tudo isso, a gente tem aqui na tela o Adilson Carvalhal Júnior, que é o presidente da BBA, que reúne os importadores, e diretor da Casa Flora. A gente tem o Christian Burgos, que é... Nossa, Christian, não marquei seu cargo, mas é dono ou sócio da Iner Editora, com vários serviços de vinho, e o que tem mais relevância aqui para a gente é a revista Adega, que inclusive foi uma deu várias informações sobre essa suposta salvaguarda, que não era salvaguarda, acompanhou com uma lupa precisa esse mercado. E o Felipe Galtarroça, que é o sócio da Ideal. A Ideal é uma empresa de consultoria de mercado, focada em números de vinhos, e que está lançando um serviço de ter mais informações e análises de vinho, não apenas para os clientes dela, mas para o consumidor, para todo mundo que tiver interesse em saber mais desse mercado. Então, esse webinar é uma parceria da Ideal, da Revista Adega e da BBA. A ideia da nossa conversa é dividir, a gente elencou alguns temas que a gente vai conversar, né, e vamos fazer por blocos, para evitar que seja ou só monotemático ou que a gente acabe ficando num tema só. E o primeiro tema que a gente vai estar pensando em falar é o reflexo de toda essa pandemia no mercado de vinho. Tá? Eu começo dando a palavra para o Felipe, né, que vai, eu quero que eu me embananei um pouquinho, antes da gente falar da pandemia, o Felipe vai traçar rapidamente um perfil de como está o mercado de vinho agora, e a nossa ideia é que esse webinar dure ao redor de 1 hora, a gente não quer estender muito mais do que isso. Então, com a palavra, Felipe. Obrigado, Su. Obrigado, Christian. Obrigado, Júnior, por aceitarem esse convite, da gente debater um pouco os números de mercado. Obrigado a todo mundo que está participando. A gente já está aí com mais de 80 pessoas assistindo, participando junto com a gente. É importante, Su, que tem aberto aí o tópico de perguntas, o chat, para a gente poder realmente fazer um debate bem dinâmico com a participação de todo mundo. Falando um pouquinho dos números de mercado, acho que é importante a gente começar com o final de 2019, que o mercado terminou o ano muito otimista. 2019 foi um ano muito positivo para o mercado de vinhos, apesar da gente já ter aí uma desvalorização do real bem acentuada, mas nós tínhamos aí um otimismo muito grande em relação ao crescimento econômico. A gente começou o ano com boas notícias, com uma queda da subvenção tributária em São Paulo, e a gente vinha num otimismo muito significativo de um ano de crescimento de consumo per capita. O ano passado nós tivemos primeiro ano com mais de 2 litros per capita de consumo, e todo esse otimismo, todo o planejamento estratégico de todas as empresas foram praticamente por água abaixo com o efeito da pandemia. Claro que o efeito da pandemia já inicia quando a gente tem o avanço do coronavírus pela Europa, começando na Ásia, depois Europa, que intensificou uma desvalorização da moeda no mercado brasileiro. Mas a gente consegue mostrar em números o quão resiliente tem sido o vinho
durante aí essa pandemia. A gente tem um crescimento muito importante da comercialização dos vinhos nacionais. Esse é um número que já vem sendo discutido, tem sido discutido até mesmo diante da carta feita pelo Vibra, que é um crescimento de 27% nos vinhos finos nacionais. Esse é o número já de janeiro a maio. A gente tem 25% de crescimento do vinho fino. Nós temos um crescimento de 17% nos vinhos de mesa. E como já era esperado, nós temos uma queda nos espumantes, na comercialização de espumantes, pelo fato de não estarmos tendo festas, ajuntamento de pessoas, e é uma bebida muito mais festiva. Então era esperado uma queda mais acentuada no mercado de espumante, e isso se dá no espumante nacional e também no espumante importado. Certo é que, com tudo isso, o mercado teve muitas mudanças, principalmente em relação ao canal de comercialização desse vinho, com um crescimento muito forte do e-commerce e com um crescimento muito forte das redes varejistas, até pelo fato das lojas especializadas estarem fechadas, os restaurantes estarem fechados. Nós vemos um crescimento muito forte da importação direta por parte desses players, como players digitais, supermercados, muito proveniente pela desvalorização da moeda, encurtamento da cadeia de distribuição, que permite a estes players, pelo fato de uma venda direta ao consumidor final, ter uma redução da cadeia de distribuição, possibilitando uma margem de rentabilidade mais significativa, podendo condensar essa margem pela desvalorização da moeda e reduzindo o impacto de repasse dessa desvalorização ao consumidor final. São algumas das mudanças, e com certeza nós vamos falar aqui bastante sobre isso, mas eu gostaria de aproveitar e aproveitar a presença do Júnior aqui para entender um pouco da opinião dele, da vivência dele nesses movimentos todos que o mercado vem sofrendo com relação à pandemia, um pouquinho que ele tem para dizer para nós. Boa tarde a todos, gente. Obrigado por estar aqui nesse nosso debate, que é com o pessoal, com tanta gente bacana aí, tanto como participante como ouvintes, né? Como setorialmente falando, eu entendo que o supermercado, e esses canais de vendas pelo e-commerce, eles têm realmente um momento de proximidade ao consumidor, por serem praticamente os dois canais que estão abertos com disposição e facilidade de entrega de vinho agora. Então você tem realmente, principalmente nesse momento que foi um momento mais estressante dentro desse mercado, a gente tem realmente uma concentração de mercado nesses dois canais de venda, que é o que está funcionando de maneira mais ativa e realmente com crescimento de venda mais relativos. Tanto na importação direta como na distribuição através desses canais, né? Então, os importadores que já tinham bom relacionamento com esses dois canais de venda, realmente são os distribuidores que continuam vendendo e continuam vendendo relativamente bem. O problema é que o mix de produto nesses dois canais de venda também fica mais direcionado por um preço, né? Um preço mais, não vou dizer que é um preço mais competitivo, é o preço mais adequado com a realidade do mercado que a gente tem, tanto em relação ao câmbio como em relação ao poder de compra, né? Quando você tem um poder de consumo tão atingido por uma crise tão forte, a gente sabe que as pessoas vão querer consumir, mas elas vão estar dentro de um volume financeiro mais adequado à situação financeira que ela tem hoje. Então, eu acho realmente que o ticket médio de vinhos baixou porque o canal on-trade de lojas especializadas ele está praticamente fechado, né? Está com delivery ou com está com um movimento 20%, 30% daquilo que era, e ali você tinha todo um canal que trabalhava mais mix de produto com tickets médios um pouco mais alto. Então você tem uma baixa do preço médio de importação por conta disso, né? Porque você está falando com canais hoje mais atuantes, que são canais que normalmente têm um ticket médio mais baixo. Então você não tendo esse ticket médio mais alto, você baixa a média dessa importação. E, por outro lado, que é um ponto muito bom, está se consumindo vinho, né? A gente trabalha com outras bebidas e a gente sabe que está sofrendo muito mais. Então, só o fato de você trazer o consumidor para o vinho e você ter
às vezes, pessoas que não tomavam com tanta constância vinho, que estão começando, a gente sabe que esse consumidor também, ele, pouco a pouco, voltando ao seu poder de consumo, ele vai voltar também e vai tentar ir consumindo vinhos um pouco melhores. A gente fala um mercado muito pequeno, gente. Quando a gente fala assim, não, passamos de 2 litros per capita ano, a gente estava com 1,8, 1,9, 1,7, 2,1, 2. Quer dizer, a gente está sempre patinando, a gente está sempre andando de lado, né? Então, a gente tem muito para crescer, muito para fazer ainda. Então, eu acho que quanto mais consumidor, quanto mais essa base crescer, realmente mais a gente vai conseguir com que isso traga mais mercado e traga mais potencial para toda a cadeia, né? Eu acho que existe eu não acho que é uma canibalização de canais de venda, eu acho que é uma oportunidade realmente muito mais focada nos canais que funcionam hoje, né? Que estão abertos, que estão atuantes full, né? Eu acho que você tem uma recuperação dos outros canais assim que você voltar a uma atividade mais perto desse novo normal que a gente vai conviver para frente. A gente vai fazer uma troca de perguntas. Então, Júnior, você quer fazer perguntas sobre pandemia para quem? Eu quero fazer uma pergunta sobre pandemia para o Christian, porque eu sei que o Christian tem uma base de assinantes muito forte, de leitores, e provavelmente muita gente que se interrelaciona com toda a base. Eu queria entender como é que você vê nessa questão desse momento, se realmente essa percepção que a gente tem que o vinho está mais resiliente, se você realmente vê nessa interação com o seu meio, se você vê que isso realmente é perceptível, que você ou para ver o quão real é isso para nós. Obrigado, Júnior, pela pergunta. Obrigado a todos por estar aqui com a gente. Su, obrigado por estar mediando e também contribuindo com as suas opiniões e as suas análises. Felipe, obrigado pelo convite. Júnior, sempre um prazer estar com você e ouvir as suas opiniões e análise de mercado também, que são tão precisas como presidente da BBA. Eu tenho visto que tem muito engajamento dos consumidores, eu falo de leitores, não só da revista, como de internet, com o tema do vinho. Nos últimos 2 meses, que são os meses da pandemia, né, da quarentena, o acesso aos sites cresceu absurdamente, quase que dobrou de tamanho. E é um acesso que está acontecendo todos os dias, durante o dia inteiro. Eu acho que sobraram poucos prazeres permitidos para as pessoas nesse período de pandemia, e o vinho ajuda nesse processo, né? As pessoas que consumiam vinho, quando a gente fizer uma análise, a gente vai ver que o brasileiro que era consumidor de vinho já era um heavy user de vinho, mas ele consumia quinta, talvez, mas consumia sexta, sábado e domingo. Hoje, o vinho faz parte do dia a dia dos nossos leitores de segunda a segunda. Uma taça à noite, uma taça na hora do almoço, as pessoas em família, é um dos prazeres que ficaram. A gente vê muito interesse também, o número de assinaturas, não quero ficar falando do meu negócio, mas são os números que eu tenho, os números de assinaturas digitais subiram drasticamente. A gente fez uma campanha de assine e comece a ler ainda hoje, e o processo foi muito rápido. Então, eu sinto, não só do ponto de vista da interação com esses leitores consumidores, como a gente pode ver nos engajamentos que são relacionados aos temas de vinho. Eu tenho visto lives de vinho acontecendo todos os dias, 4, 5, 6 lives, todas de excelente qualidade e todas com público. Então, as pessoas que já estavam apaixonadas por vinho se aprofundaram mais, e quem não estava está emergindo, está aprendendo, está indo aos canais que são os canais mais simples de compra e mais diretos, né, os supermercados e o e-commerce, e estão se arriscando ali, pegando uma garrafa e levando. A gente pegou dados do mês de março, a gente fez uma reportagem ou uma matéria analítica na revista Adega, que o número de carrinhos de supermercado com garrafas de vinho praticamente dobraram de março em relação a fevereiro.
E o número de garrafas por carrinho cresceu 20%. Então, é mais gente comprando mais vinho. E isso, ninguém compra vinho durante a pandemia para deixar guardado na adega. As pessoas compram para consumir, né? E então eu tenho certeza absoluta que isso está. O nosso desafio lá dentro da empresa é falar, tá bom, como é que a gente transforma e retém mais desse residual de novos leitores ou novos consumidores de vinho e do nível de consumo que eles estão tendo, como é que a gente retém uma parte dessa pós fim da quarentena, na hora que a vida voltar ao normal, né? Então, acho que esse é um pouco do desafio. O vinho se beneficia muito porque muitas das lives que eu tenho visto estão tocando no tema do vinho e saúde. E saúde nunca teve tão na moda. As pessoas querem se cuidar. As pessoas estão pensando em como, refletindo sobre seus hábitos, refletindo sobre o seu comportamento, sobre o que importa de verdade na sua vida. E quando a gente vê os temas que realmente importam na sua vida, que são famílias, amigos, saúde, o vinho, cultura, lazer, o vinho é tudo isso. Então, eu acho que o vinho é a resposta para as necessidades que as pessoas, para as ansiedades das pessoas nesse momento de pandemia, né? Então, eu vejo as outras bebidas, como você falou muito bem, sofrendo com esse período. É a mensagem do vinho que funciona, a mensagem do vinho que deu fit nas necessidades desse momento, né? E aí eu concluo aqui a minha observação sobre esse tema. Queria saber se a Suzana concorda com isso. Que bom. Eu ia falar o seguinte, para mim, se não tivesse dados de mercado, eu diria assim, não, o consumo de vinho cresceu 80%, 90%, porque a quantidade de pessoas interessadas pelo vinho cresceu e nós somos as fontes de informação. Então, é aquela coisa, desde convites para participar em live, desde amigo no supermercado te ligando, falando, Su, que vinho eu compro, desde a repercussão das matérias que a gente escreve, a sensação para quem trabalha no vinho é que o vinho a venda de vinho está crescendo, né? Aí você tem que fazer o exercício de lembrar que a maioria das vendas até então era em restaurantes, os restaurantes estão fechados, então tem um canal de vendas importante que foi interrompido, né? E aí você olha os dados e o consumo doméstico não vai conseguir, ou não pode até ser que consiga, né? Compensar esses canais que estão fechados. Mas que tem um reflexo muito grande e que a gente percebe isso muito claramente pela curiosidade das pessoas, assim, isso é enorme. Eu acho muito bom, até porque tem o Rodrigo Lanari da Wine Intelligence, ele sempre fala que o desafio do vinho é a gente trazer novos entrantes para esse mercado, e é o que eu acho que está acontecendo nessa pandemia, né? E porque tem as pessoas que já tomavam e tem aquelas pessoas que estão em casa, não vai abrir um uísque, o gin é uma bebida de balada, e aí acaba indo para o vinho e acaba descobrindo, aí tá em casa, vê uma live que acha legal, né, assina uma publicação porque achou interessante, e isso vai criando, acho que novos entrantes, que eu acho que é o jeito que vai crescer. Eu acho assim, essa pandemia pode ter este efeito de finalmente trazer novos entrantes ao mundo do vinho, e aí essas pessoas que estão entrando vão gostar e vão ficar, né? É o que eu espero, e que leiam mais a gente, que a gente agradece, né? A minha pergunta da pandemia é para o Felipe, e eu queria saber se pandemia é sinônimo de beber, de deixar, se dá para medir, beber mais barato, ou beber, como a pessoa está em casa, ela não precisa comprar um rótulo tão conhecido, porque ela não precisa ser um rótulo bonito na mesa do restaurante, se ela pode comprar vinhos mais simples ou comprar vinhos menos badalados, vamos dizer assim. Bom, Su,
Em relação a essa questão do restaurante, eu concordo plenamente com vocês. A análise que a gente faz do consumo per capita é a soma dos vinhos comercializados mais a soma da importação. Agora fica esse dado um pouco poluído em relação ao momento, porque está todo mundo realmente deixando de importar para vender o estoque, por conta da desvalorização da moeda. Porém, a gente tem um cálculo aqui interno que o on-trade no Brasil representa 11% do volume total do mercado. A gente até imagina que o crescimento do consumo em casa... Felipe, posso só te interromper, Felipe, um segundo? Claro. Quando você fala em 11%, é muito importante que as pessoas entendam. 11% do vinho total, incluindo o vinho de mesa, ou 11% só de vinho fino? Não, estou falando só dos importados. Esse dado da comercialização do vinho nacional, a gente não tem para onde é o on-trade e para onde é o off-trade. Nós até temos um dado da comercialização de vinho nacional por estado, mas por conta do sigilo fiscal não se permite ter a informação se esse vinho está indo para o on-trade ou indo para o off-trade. Como que a gente faz esse cálculo do importado? Pelo perfil das empresas distribuidoras. Então a gente sabe qual é o perfil de distribuição e por base de uma métrica de cálculo a gente chega a esses 11% em cima do volume nacional. Obrigado por ajustar essa informação. Então, o que é interessante, o que a gente espera conseguir com essa informação é entender se o crescimento do consumo em casa ele substitui, ou seja, ele consegue superar esse consumo dentro do restaurante que não está acontecendo. Eu até imagino que sim, mas a gente não tem números ainda para comprovar essa análise, então eu fico um pouco temeroso em dizer que nós temos um crescimento de consumo per capita com tantas lojas e com tantos restaurantes fechados durante esse momento. Nós não estamos tendo festas, não estamos tendo casamentos, que a gente sabe que também é um grande consumidor da bebida. Em relação às outras bebidas, a gente tem esse número, até foi publicado, se eu não me engano, no Neofeed, Suzana, não lembro se no Neofeed ou no Paladar, que foi publicado uma informação que bebidas como o gin tem uma queda muito acentuada, a vodka tem uma queda muito acentuada, porque são bebidas que são consumidas dentro dos bares. E esses estão fechados. Bebidas que são mais consumidas nos lares, como o vinho e o licor, por exemplo, a gente tem um crescimento importante de consumo. Em relação à bebida mais barata, concordo, a gente não tem nenhum dado para comprovar essa informação que nós estamos bebendo mais barato, porque o fato de uma redução do preço médio de importação, quando a gente coloca a desvalorização da moeda, não quer dizer que esse produto esteja mais barato ao consumidor final. Veja, nós temos um preço médio de venda hoje no Brasil que é entre 55 e 60 reais de venda. Esse é o preço médio de venda no Brasil para o vinho importado. Claro que se a gente coloca o vinho de mesa, esse valor vai cair, porque o vinho de mesa custa mais barato. Então, vamos tratar agora do importado, que é onde a gente tem o maior volume de informação para tomar essa decisão, então, ter essa reflexão. O preço médio custa de 55 a 60 reais de venda. O que acontece é que para manter esse valor de venda com uma desvalorização tão forte da moeda, nós temos que importar um vinho mais barato. De janeiro até maio, nós temos uma oscilação nominal do câmbio de 30%. Em relação à média do ano passado, o câmbio já desvalorizou, o real desvalorizou em relação ao dólar mais de 20%. O mês de maio, especificamente, em relação a maio do ano passado, nós temos 40% de diferença cambial. Como que um importador repassa esse montante ao consumidor final num período tão curto quanto o que nós estamos vivendo da pandemia? É muito difícil. Então, a busca por um produto de preço FOB menor e esse crescimento da importação de um valor menor não quer dizer que nós estamos ofertando um produto mais barato ao consumidor. Pelo contrário, nós temos um estudo que nós fizemos agora, que se continuar esse fator da desvalorização da moeda, nós não vamos ter um vinho importado abaixo de 30 reais de venda. É insustentável por conta das margens de rentabilidade. De novo, que gera oportunidade, e a gente está vendo o crescimento do vinho nacional até dentro dessa categoria e uma grande oportunidade de ganho do mercado nacional. E a gente tem vários rótulos, e bons rótulos, produzidos com uvas vitiviníferas,
que custam abaixo de R$30, entre R$25, R$35 a garrafa, que tem uma grande oportunidade no mercado brasileiro. Não tem o número que comprova a redução do preço do consumo de um vinho barato. A gente tem informações que comprovam a redução do preço de importação, mas que não quer dizer que nós estamos vendendo um produto mais barato. Felipe, posso fazer uma observação? Eu acho que a gente às vezes analisa e imagina que o comportamento acontece por igual na cadeia inteira, mas ele acontece principalmente na entrada e no topo da cadeia. A razão é matemática, simples. E quando um indivíduo vai para o supermercado ou nesse momento, mas ele vai buscar um vinho de R$80, ele vai com esse dinheiro na mão. É isso que a gente sente na revista. Então, ele tinha R$50 para consumir no ano passado, ele tem R$50 para consumir nesse ano, ele vai lá e vai comprar um vinho de R$50. Muda o vinho de R$50 ou o vinho que cabe dentro do bolso dele. Então, e isso pega aonde ele não consegue trocar. Ele não consegue trocar no topo, porque o vinho fica distante, o vinho que ele quer ficar distante do bolso dele, e ele não consegue trocar na base, porque o vinho da base subiu o preço. Eu lembro que a gente, quando começou a revista, faz 15 anos, né? Mas eu posso falar de um período um pouco mais curto, a gente encontrava vinhos de 90 pontos a R$30, R$35. Hoje, quando a gente encontra um vinho de 90 pontos a R$60, a gente solta fogos, entendeu? Então, 90 pontos eu dou como uma análise de corte ali de referência. Mas então, o que eu temo muito é o que acontece embaixo. Qual é a qualidade do vinho de entrada dentro do mercado brasileiro. E aí você coloca muito bem que tem uma oportunidade para a indústria nacional, mas a gente também tem que lembrar que 50% dos insumos da produção de vinhos brasileiros também são dolarizados. São garrafas, são rolhas, são madeira, uma série de insumos químicos que também são dolarizados. O que não é dolarizado é a mão de obra e a uva em si, né? Então, eu queria ouvir do Júnior um pouco como é que resolve esse negócio, se é que resolve, como vocês, como importadores, buscam o vinho que possa suprir a necessidade de prazer e de qualidade da pessoa que está na parte de baixo da cadeia. De baixo não é uma questão de julgamento de mérito, é um julgamento de valor. Ô, Júnior, só para incrementar essa questão da base, 78% hoje da nossa comercialização de vinho importado são vinhos vendidos até R$60 de venda. Então, o tamanho dessa base, dessa pirâmide, é 78% do consumo total de vinhos importados no Brasil. Só para ilustrar essa questão do tamanho dessa base. Não, Christian, você falou muito bem, até porque quando a gente fala, por exemplo, do cara tinha R$50 ou tem R$50, muitas vezes o cara que tinha R$50, hoje para o vinho ele tem 40 ou 35, porque ele tem que fazer algumas escolhas na vida dele, né? E aí ele tá, ou você pode ter o cara também que não está viajando para fora e quer comprar um vinho melhor, mas isso a gente sabe que é uma base menor, né? A gente sabe que a base maior ainda é essa base que o próprio Felipe comentou, que são vinhos até R$60. Tem que responder de duas maneiras, né? Como empresa, né, a gente tem muito de conversar com os nossos parceiros exportadores e de construir um preço de ponto de venda, né? A gente fala muito em preço de PDV, que é o que a gente vai construir para onde o vinho fica atrativo e tenta com ele fazer um esforço de margem da cadeia inteira para ver onde a gente consegue adequar o mais próximo possível àquilo que estava anteriormente desse grande aumento de câmbio que a gente teve. As importadoras mais tradicionais que não têm venda ao consumidor final direta, elas trocam menos de marca. As marcas são o portfólio é mais estável, né? O e-commerce com o consumidor, com quem vende ao consumidor final direto, como essas grandes redes, elas têm mais in and out ou têm mais negociações spots, né? Negociações de oportunidade, né?
Uhum. Eu acho que aí vai muito da curadoria de cada empresa, né? Nós, como Casa Flora, e falando um pouco aí da minha empresa, a gente tem mesmo agora que a gente já começou algumas ofertas, que a gente teve que começar a olhar talvez para um portfólio, às vezes um pouco mais acessível de preço, a gente não põe nenhum vinho aqui dentro sem uma boa análise, uma boa prova do vinho. Mesmo agora, nós estamos importando a amostra, porque está difícil para trazer, para o cara vir viajar. A gente não põe vinho no escuro, não, né? Eu não gosto de pôr, porque não é um vinho que eu vou entrar e sair agora só porque o dólar está alto, eu vou pegar um vinho qualquer, isso. Mas aí acho que é muito perfil de cada importadora, de cada mercado. É difícil falar por todos, né? Mas eu acho assim, o problema do consumidor, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa curadoria, é que a má experiência no vinho, para quem está entrando, pode ser ruim, né? Ele pode tomar um susto, falar, putz, isso daqui não é para mim, é uma bebida que não combina comigo, eu vou voltar para minha cerveja, por exemplo. Que não é bom para ninguém, entendeu? Então, eu acho que a curadoria é um fator importante dos importadores e da indústria nacional, óbvio, de fazer o produto mais adaptado ao consumidor final possível, para que ele tenha uma experiência super relevante com o vinho. Eu queria trazer um outro tema que o Felipe começou a falar por cima, que é, com toda essa crise, qual é a oportunidade que abre para o vinho nacional, né? O que você vê? Pergunto para o Christian, que acompanhou. Você acha que a crise tem mais leitores querendo saber mais de vinho nacional ou não? E eu aproveito e faço para todo mundo que está assistindo. Eu tô recebendo as perguntas de vocês e daqui a pouco eu vou começar a colocar na roda. Então, podem continuar mandando perguntas. A gente publica dois guias, né? Um guia de vinhos brasileiros, que é há 10 anos, e depois o guia Descorchados, também incorporou vinhos nacionais há 7, 8 anos. Eu lembro que quando a gente começou a revista, era quase um fetiche dizer que não tomava vinho brasileiro. Ah, vinho brasileiro? Não, só tomo francês, só tomo português. Português ninguém falava tanto. Era muito chileno, muito argentino, né? Muita França, muita Itália era o que falava. Foi meteórica a ascensão do vinho português nesse sentido. E depois, com o tempo, começou a pegar mal, só ficar falando mal do vinho brasileiro, né? As pessoas começaram a descobrir que existiam vinhos brasileiros de muito boa qualidade, sobretudo na categoria de espumantes. Isso o Felipe pode depois dar os dados exatos, mas é a categoria onde o Brasil tem a grande maioria do market share. Se o Felipe me permitir, me corrija, se não for acima de 70%, eu estaria muito enganado, mas os números que eu pego da própria Ideal mostram mais de 70% de participação do espumante. Então, significa que o consumidor sabe reconhecer aonde tem qualidade, a qualidade prevalece, complementando um pouco o que o Júnior também falou. Eu parto do princípio que qualidade é a base e depois vem a decisão, a busca do preço. E aí, quando a gente vê, os vinhos brasileiros também sofreram uma evolução danada nos últimos 15 anos que a gente está acompanhando como Revista Adega. E as pessoas começaram a se sentir bem. E o preconceito começou a cair. O que a gente tem que tomar cuidado é para esse preconceito não voltar por razões que não são razões técnicas da qualidade do vinho. Por que a gente sempre deu tanta atenção ao vinho brasileiro dentro do nosso grupo, né? Uma atenção absolutamente desproporcional ao tamanho de market share que eles têm hoje, quando você considera a categoria importados e vinhos tintos e brancos. Porque não existe país produtor de vinhos no mundo que tenha esse market share dessa natureza, de 20%. Nos Estados Unidos, o market share é o contrário, 75% dos vinhos americanos. Mas isso fala alguma coisa contra o vinho estrangeiro? Não. Fala a favor. Fala que o consumidor reconhece qualidade. Quando a essência da qualidade do vinho brasileiro produzido na serra está nas variedades brancas, que são as variedades que vão entregar para a gente
na grande maioria os espumantes e depois os vinhos brancos, o consumidor reconhece isso e aceita isso e abraça esse vinho. Aí existem questões que eu acho que são questões muito importantes, que é o de posicionamento do vinho brasileiro. A gente, quando vai na Provine, na última Provine, tinha uma grande discussão sobre se deveria pensar na exportação, se o que deveria estar sendo promovido era só os espumantes brasileiros ou era o vinho brasileiro como categoria geral. Esse tema enfrenta grande objeção, porque se eu sou um produtor na Serra Gaúcha que tenho só Cabernet Sauvignon plantado, essa solução não resolve o meu problema. Só que eu acho que o problema não é um problema de vinho brasileiro versus vinho importado. Eu acho que é uma questão do tema terroir que está colocado e que no final o consumidor compreende. O consumidor compreende não porque entende de terroir, o consumidor compreende porque entende de qualidade. Ele toma vinho de qualidade, ele escolhe os espumantes brasileiros. Agora, eu acho que a campanha gaúcha vai ajudar muito no desenvolvimento das outras categorias, de vinhos tintos, sobretudo, na região da campanha gaúcha. Assim como no Nordeste, o moscatel, o espumante moscatel, é uma categoria que cresce drasticamente. Ele tem várias coisas que contribuem para isso. O açúcar, né? Excelente acidez, preço baixo, um vinho festivo e um vinho de entrada. Então, quando a gente fala de o consumidor versus o vinho brasileiro, eu acho que a questão de destruir basicamente o preconceito irracional é uma questão de comunicação. Eu converso muito com os produtores e eu falo para eles, vocês em algum momento têm que parar de se encarar só como produtores e passar a se encarar como vendedores de vinho. Na hora que vocês derem esse passo, vocês vão compreender a lógica do mercado de vinhos como um todo. Obviamente que existem empresas que estão anos-luz à frente já dentro desse processo, mas eu tenho que me balizar pela média da indústria. A média da qualidade do vinho, a média da qualidade do espumante, a média da qualidade e profissionalização da indústria brasileira no que tange não só a produção, mas também ao escoamento. Até pouco tempo atrás, os produtores achavam, eu fiz um belo vinho, agora o consumidor tem que vir aqui e buscar esse vinho. Eu acho que é uma perda enorme também o fato dos produtores não estabelecerem relações de distribuição com os importadores. Fazer os importadores se converterem em distribuidores de vinho e não em importadores de vinho. Isso se dá na medida em que precisa ser feito um ajuste como é que eu posso dizer? Uma construção de cadeia de preços que permita você colocar um distribuidor no meio do caminho e não achar que você está perdendo dinheiro porque não está vendendo em São Paulo. Você se especializa, assim como um produtor italiano não está perdendo dinheiro quando ele vende para um importador brasileiro e o importador brasileiro ganha. Tem todo o detalhe, por exemplo, não quero me estender, mas usando o que acontece nos negociantes na França, né? Uma parte da cadeia se especializou em produzir, a outra parte da cadeia se especializou em distribuir. Então, a parte da cadeia que se especializou em produzir, hoje toma conta da produção e toma conta do seu marketing, da gestão da sua marca. E a parte da cadeia que se especializou em distribuição faz bem a distribuição. O produtor pensa que perdeu dinheiro, talvez tenha perdido margem, talvez tenha perdido rentabilidade, mas dinheiro ele não perdeu, porque ele ganhou o mercado. Então, eu acho que na medida em que o produtor brasileiro compreender esse papel, ele vai ser um agente dele mesmo de desconstrução do preconceito. Vai ser um agente de comunicação mais inteligente, entendeu? E é isso que eu fico pensando. A gente muitas vezes joga no colo do consumidor uma coisa que não é culpa dele. É um preconceito contra o vinho brasileiro. Eu acho que isso está diminuindo. Eu acho que o brasileiro, se você falar existe preconceito contra o espumante brasileiro, não existe. Então não existe preconceito contra o vinho brasileiro, né? Existe uma percepção com relação ao posicionamento do vinho brasileiro e uma percepção de qualidade e de imagem que o vinho brasileiro aporta para a mesa quando a pessoa está servindo um vinho para convidados, está servindo um vinho para outras pessoas.
Eu acho que é muito mais isso do que um tema basicamente de qualidade e preconceito intrinsecamente. Me estendi um pouco, desculpa. Vamos lá. Eu queria só complementar, só um segundo só. Hoje já tem algumas experiências positivas dos importadores com parceria com a indústria do Sul, já tem algumas coisas, acho que já vem andando, acho que nós mesmos já fizemos várias parcerias e às vezes duram um período, mas enfim, todas com bom foco, com um bom trabalho. Agora, eu acho que faltou explorar um tema, Christian, que é o turismo, né? O turismo no Vale já está maravilhoso, já vem sendo muito... Nas últimas vezes que eu tive lá, e tive lá no ano passado, está impressionante a qualidade dos hotéis, dos restaurantes, de toda a cadeia lá que você tem hoje para um belo turismo, com várias visitas muito, muito, muito interessantes. E eu acho que como as viagens internacionais, as pessoas vão estar com mais dificuldade de viajar, tanto pelo câmbio como também por problemas de pegar um voo mais longo, tudo. Eu acho que se a indústria local, nessa reabertura, souber aproveitar isso, realmente vale muito a pena visitar o Vale lá, e a campanha eu ainda não conheço, mas o Vale com certeza vale muito a pena. É um ponto de você também trazer o consumidor para mais próximo de você também. Eu acho que se eles souberem ativar bem esse turismo, eles vão capitanear bastante coisa em favor do vinho nacional. Você tem toda a razão. Inclusive, tem algumas vinícolas que tem... Bom, eu não conheço nenhuma vinícola que esteja no Vale dos Ventos que não tem pelo menos 10% da sua venda global sendo gerada dentro da lojinha no enoturismo. E é um número absurdo. Quando você fala da Miolo e quando você fala da Valduga, você tem muito mais do que 10% do faturamento da empresa inteira sendo gerada ali. É uma coisa fascinante. 120 mil pessoas por ano passando numa vinícola. São números que as vinícolas internacionais não têm. Então, é um negócio fabuloso. Muito, muito bom ponto, Júnior. Muito bom. Não, e vamos combinar que qualquer vinícola por si só já é muito bonita, né? Porque o mundo, né, das videiras, da cantina, sei lá, isso já por si só já é super atrativo. Tem o Bruno Rebelo de Souza, ele pergunta assim, que ele fala bem na linha do que o Christian falou, de com crise ou sem crise há espaço para produtores brasileiros de qualidade. E pergunta, ele fala assim, só estranho não haver mais espumante brasileiro no mundo. É hora da indústria nacional pensar em exportação? Ou o que você acha, Felipe? A indústria nacional vem pensando já há algum tempo na exportação e crescendo a exportação. Até pouco tempo atrás, o nosso país de destino mais forte no Brasil era o Paraguai, com produtos como Quinta do Morgado, enfim, na base de vinhos e espumantes também. Hoje, a gente já tem um volume, claro, pequeno diante de outros exportadores mundiais, mas mais representativos para o mercado do vinho nacional, com uma entrada muito forte de players nacionais, de produtores nacionais nos Estados Unidos, na China, em países que têm uma relevância como um volume de importação muito mais significativos. Então, o Brasil vem fazendo esse trabalho e vem fazendo com excelência de crescimento dos produtos nacionais fora em países grandes. Claro que é um trabalho ainda de formiguinha, é lento, precisa de investimento na categoria. Isso eu apoio muito isso em relação ao investimento do governo em ajudar esses produtores para crescer nesses países, em crescer a exportação e crescer como imagem de vinho brasileiro para abrir a porta para os produtores nacionais. Esse trabalho vem sendo feito com excelência. Tá. E só para fechar o tema nacional, tem uma pergunta, a pessoa não se identificou, que ela pergunta assim, quais são os maiores empecilhos comerciais para o vinho nacional? Acho que a gente já falou um pouco. É a distribuição, é o maior empecilho? A pouca margem para os revendedores, como o Christian levantou? A falta de identificação, que é a questão de muitos rótulos, ele está falando assim, muitos rótulos são escritos quase completamente em italiano, mas assim, nem todos os rótulos trazem, talvez isso que ele queira falar, tragam tanta informação do produto. Quem quer responder que acha que pode ser os maiores empecilhos? Eu acho assim, o vinho é uma coisa muito curiosa. A gente tem um consumo muito baixo, mas tem muito rótulo no mercado em contrapartida, né? Então, eu acho que posicionamento de rótulo, posicionamento de marketing, ter uma boa estratégia,
Eu acho até que as grandes vinícolas têm hoje, são super bem posicionadas e você não vê faltar produto com uma apresentação muito boa, tal. Eu acho que o problema da comercialização e da competitividade, que é um pouco do que a indústria falou nos últimos dias aí, eu acho que tenha mais a ver com aspectos de produção mesmo, de custo, que talvez não chegue tão competitivo como eles gostariam. Mas eu acho que também não é só pelo preço, também eu acho que o posicionamento da marca, ela não está só ligada a preço. E eu acho que a gente não pode toda hora só pensar que o vinho nacional tem que ser mais barato também. Eu não acho que a gente tem que o preço, e a gente tem vários exemplos das nossas marcas que tem competidores que são muito mais baratos que a gente e que vende menos às vezes que uma marca nossa no mesmo range de meio que de categoria de preço. Então, eu acho que não é só produzir barato. A gente tem que talvez dar condições de entender quais são as dores lá do setor, mas eu acho que que realmente é um mercado competitivo e ainda pequeno. Então, para a gente fazer isso crescer, e quanto mais crescer, acho que essa dor vai diminuir para todo mundo. Eu particularmente eu vejo muito dessa maneira, quer dizer, é como uma marca, como uma marca de vinho, não vinho nacional, ou não como uma marca de vinho se posiciona. Então, você tem algumas dores mesmo que realmente dificulta e realmente é de mercado isso. Em relação a essa questão da distribuição do vinho nacional, 30% da comercialização do vinho nacional é para São Paulo. São Paulo é o principal estado consumidor do vinho nacional, assim como é o maior estado consumidor do vinho importado. Então, claro que tudo na vida a gente pode melhorar, mas existe um trabalho de distribuição sendo feito e o vinho do Rio Grande do Sul, especificamente, está em São Paulo, sendo com 30% da sua distribuição. Então, não colocaria esse como principal fator. Perfeito. Estão me ouvindo? Então, eu queria trazer o ponto, a gente no começo falou que teve mudanças de distribuição, e-commerce está crescendo, o supermercado está crescendo, né? Tentar trazer o efeito dessa mudança de mercado para vocês. E eu começo com uma pergunta deixa eu pegar o nome dele, do Coutinho, que ele faz uma pergunta que é a seguinte: tickets menores são apenas parte do problema. Na minha avaliação, teremos margens menores. Com a migração do canal de vendas, saindo das lojas e restaurantes e migrando para empresas com maior poder de barganha, com grandes e-commerces e redes varejistas, esperamos uma margem menor para produtores e importadores? O que dá para falar disso? Vocês têm notícias sobre como estão essas margens, né? As importadoras estão achatando o supermercado. É que assim, se você tem um grande cliente com uma grande rede, obviamente que ela, até por ela distribuir para 500 lojas ao mesmo tempo, para manter estoque em 500 lojas, óbvio que ela vai te cobrar uma margem maior para ela e você vai ficar com um pedaço menor, né? Apesar que você também picar mercadoria para clientes de garrafinha por cada garrafa, também tem um custo aí que você ganha mais no produto, mas você tem um custo logístico, um custo de manter um estoque para um cliente menor também grande. O que o Coutinho falou, e acho que muita sabedoria, óbvio que quando você vai negociar com grandes players, com grandes jogadores dentro do nosso mercado, ele te espreme. E você tem um fator cambial também que te espreme mais ainda. Então, sim, acho que é um momento de margens mais baixas, sim, e para os importadores, principalmente por conta do câmbio, e acho que também para a indústria nacional, quando você tem os canais concentrados em poucos canais de venda, eles vão ter o poder de barganha do comprador é maior, porque as ofertas vão ser para esses canais. Então, eu acho que sim, eu acho que o Coutinho está certo. Eu acho que a gente tem aí um risco de ter um achatamento de margem. Não sei se temporário ou não sei por quanto tempo, mas acho que o que ele levantou faz sentido. Júnior, dentro disso, aproveitando para fazer uma pergunta, esse é um dos fatores do crescimento da comercialização direta ao consumidor final. Você acha que essa é uma tendência que perdura por conta desse achatamento de margem? Quando eu falo venda direta, não estou me referindo só ao supermercado. Não, o e-commerce também é uma venda direta, loja especializada é uma venda direta. Eu acho que assim, a gente incluiu no e-commerce, nesses 2, 3 meses de pandemia, muito mais gente do que seria nos próximos 5 anos. Então, tem um público agora que aprendeu de e-commerce, que não queria e-commerce, então tem um público que entrou nesse jogo agora
e que vai ficar, óbvio, entendeu? Então você tem aí, independente se é a importadora vendendo direto ou quem que vai vender direto, você tem um público que entrou no e-commerce, que isso acelerou os últimos... A gente fez em 2, 3 meses, o que levaria 5 anos para a gente talvez ter essa aceleração tão rápida. Mas eu acho que o brasileiro ele gosta de marca, ele gosta da marca bem trabalhada, com posicionamento de preço correto, com a qualidade que ele espera, dentro do que cabe no bolso dele. Então, eu acho que isso faz com que o desafio fique muito importante. Eu nunca gosto de julgar a estatística por um período muito curto, né? E a gente já falou sobre isso várias vezes. A gente está pegando uma importação ainda que tinha coisa vindo já comprada, porque o fluxo, quando você importa, você tem que pensar 4, 5 meses antes, ou às vezes 3 meses antes é o tempo mais curto para você conseguir que uma mercadoria chegue. Então, eu acho que esse efeito a gente vai ter um pouco mais de dados lá na frente. Mas em relação ao e-commerce especificamente, eu acho que, óbvio, vai começar a ter uma relevância maior do que tem hoje, do que tinha antes, por conta de tudo que aconteceu, do hábito do consumidor em ter acesso mais às compras via esse canal de venda. Ô, Felipe, eu acho que você podia, só o seguinte, podia trazer um pouco como é que está essa divisão de mercado. A Ideal tem números bem precisos de quanto tá as importadoras que vendem para um trade, quanto está e-commerce, quanto está supermercado, talvez para ajudar um pouquinho nesse debate. E o Christian quer falar alguma coisa. Eu posso esperar o Felipe falar, depois eu falo. Tá. Esse fator da importação direta pelos supermercados é um fator que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos. O encurtamento da cadeia de distribuição é uma tendência mundial, por conta dessa questão de achatamento de margem a nível mundial, e a possibilidade de dessa comercialização direta ao consumidor permitir uma margem mais saudável àquele que está fazendo essa importação. O supermercado, ele chega agora os primeiros 5 meses de 2020 com 40% da importação. Com 40% da importação total brasileira. O número do ano passado foi de aproximadamente 32%. Claro que há um avanço, há um crescimento, e esse número é crescente ao longo dos últimos 5 anos, mas se a gente pega esses primeiros 5 meses, ele é bem acentuado, com 40% do total importado. O e-commerce, ele tem, nesses primeiros 5 meses, 15%, 12% da importação total brasileira. O número de abril, especificamente de abril e de maio, ele é mais acentuado, porque a gente tem uma redução muito forte dos importadores tradicionais, principalmente daqueles que atendem on-trade. Se nós pegarmos especificamente os players que têm o on-trade como foco de distribuição, essa queda de importação é de 70%. Com os restaurantes fechados, com a distribuição praticamente parada, pediu que isso parasse as nacionalizações. Aquele que tinha produto em embarque pediu para que deixasse no porto, entrepostado, até por conta do capital necessário para desembaraço dessa carga. Então, a gente tem um número mais acentuado. Mas é crescente o número de importação direta ao longo dos últimos anos, e esse é um pouco do panorama de números. Eu só queria ajudar ou contribuir no sentido de que eu acho que essa avaliação é um pouco mais complexa. Quando a gente analisa o que a gente julga como importador.com, eu acho que hoje todo mundo é .com. Quantas importadoras não desenvolveram seus canais de venda direto? Quantos supermercados não desenvolveram seus canais de venda .com? Então, eu acho que existe uma talvez não exata divisão quando a gente analisa esses números. À medida que eu acho que todo mundo, as importadoras foram se tornando mais multicanais. On-trade, off-trade, lojas próprias,
tendo seu próprio .com. Agora todo mundo está com loja com takeaway. Então, e eu acho que o caminho que tem se desenhado, sobretudo para os vinhos, cada vez os vinhos de mais valor agregado, é um caminho de multicanal. Então, não acredito, voltando até um pouquinho para o começo dessa questão, não acredito que a existência do .com, a existência da venda direta, da importação direta do supermercado, sim, é uma busca de margem. A existência de crescimento.com, eu acho que não foi feito por uma busca de margem. Eu não vejo os importadores falando comigo, eu vou desenvolver meu site porque eu preciso melhorar minha rentabilidade. Ele quer estar com o vinho dele à disposição do cliente dele em qualquer lugar que essa pessoa puder estar buscando o vinho dele. Então, eu gostaria só de posicionar que, na minha opinião, a gente tem que desassociar essa questão de que os pontos são melhores de margem, até porque às vezes não são. Quando uma importadora estabelece uma operação .com, sobretudo no começo da sua operação, até ela decolar, que demora 1, 2, 3, 4 anos, a rentabilidade é menor, porque você monta toda uma outra distribuição. E empresas que estão acostumadas a vender só caixa fechada, passam a ter que vender garrafa a garrafa, sortimentos múltiplos. Importadoras grandes têm pedidos mínimos, que é uma inverdade no .com. Então, eu acho que a gente tem que separar o discurso rentabilidade quando você vende direto ao consumidor final da visão estratégica de você ter múltiplas formas de levar a sua marca de vinho para o mesmo consumidor. Porque uma hora ele vai estar no restaurante e ele vai estar podendo consumir aquele vinho. Outra hora ele está no supermercado, ele talvez, dependendo da rede de supermercado, ele vai poder consumir aquele vinho. Ou ele está na internet, distante, ele também quer ter acesso àquele vinho. Então, eu acho que a gente tem que separar a dinâmica de canal em algum momento. Eu sei que é muito difícil, porque os dados que a gente analisa, que você faz muito bem feitos, são basicamente dados de sell-in e não dados de sell-out. E isso é a coisa que eu acho que faz mais falta no mercado brasileiro para a gente. Eu antes achava que a coisa que fazia mais falta era o dado de sell-in, até existia a Ideal. Aí a Ideal supriu esse patamar e essa necessidade. Agora o mercado tem necessidade da próxima coisa, que é um dado de sell-out, para a gente compreender não uma foto de 3 meses atrás do que foi importado e o que foi planejado em dezembro e tudo mais, mas entender o que está acontecendo nesse momento. Essa é a minha colocação nesse tema. Eu acho importante essa colocação do multicanal e eu estendo isso até para o varejo. Hoje você tem muitos supermercados que passaram a trabalhar multicanal, inclusive fazendo B2B. Vai ser uma tendência, né? Entrando também, né? O Júnior queria falar alguma coisa? Eu fiquei com a impressão? Não? Não. Pode seguir. Então, ainda só uma coisa, tiveram algumas perguntas aqui da questão de dificuldade de distribuição do vinho nacional aqui. E tem gente falando, eu já ouvi produtor gaúcho falando que é difícil vender aqui, vender em São Paulo. Isso realmente um fato ou é uma dificuldade real? Quer dizer, é um fato ou quando você vem vender, você descobre que não é tão difícil assim? Não é difícil vender em São Paulo, é difícil vender. Eu acho isso. É o que eu falei antes, eu acho que é difícil vender. Você vai vender principalmente numa grande rede, você tem contratos, você tem contato que tem alguma logística, que tem... Lógico que é difícil vender. E eu acho que isso daí faz parte realmente do baixo consumo ainda, frente à quantidade de marcas ofertadas que tem. Então, o mercado tem uma concorrência. Quando tem uma concorrência, você vai ter que saber trabalhar isso. Eu acho que não é só para o pessoal do Sul. Você pega um importador que amanhã traz um container de vinho porque tem um primo em Portugal que ele conheceu, que tinha um amigo que faz vinho. O cara traz. Por mais que seja difícil você importar, traz. Mas e depois para o cara vender essa marca, para ele posicionar no mercado? É muito difícil. Então, isso é natural e é da concorrência, eu acho. Tá dando 1 hora de conversa. Eu queria trazer o último tema que a gente marcou aqui para conversar, que é um pouco da análise dos temas dessa semana que passou,
né? Só para contextualizar, 3 associações de produtores brasileiros pediram barreiras ao vinho importado. Isso deu, que foi a Alvibra, a Agave e a Fecovinho. Isso surpreendeu todo mundo. A notícia veio pelo Chile, que o Chile foi provavelmente questionado pelo governo que medida é essa. E hoje os produtores comunicaram que enviaram uma nova carta ao Ministério da Economia, retirando esses pontos e pedindo só questões de competitividade, pensando no comércio entre Mercosul e União Europeia. E aí entra uma pergunta, eu vou fazer a pergunta do Thiago Dalpisol, que ele fala assim: o mercado de vinho é fragmentado em grandes, pequenos e médios, e cada um tem seu espaço, seja vendendo no turismo, lojas de vinhos em canais específicos, ou tendo uma estratégia de ataque ao mercado mais pulverizado. Isso é fato. Aí a pergunta dele assim como vocês veem a integração entre os diversos players do mercado, importadores, produtores, supermercados e outros, principalmente com foco no aumento do consumo de vinho? Então, como é que a gente vê isso, tendo essa história essa história do vinho nacional muito recente aqui? Quem começa falando? Vamos lá. Eu acho até que é legal eu começar, porque quer que não representa uma associação que são os importadores, né? E realmente a gente foi pego de surpresa pelas demandas apresentadas, né? Eu acho que as demandas, e aí eu vou falar primeiro um pouco dessas demandas e depois dessa convivência entre os canais. Eu acho que essas demandas, inclusive as demandas que ficaram no que tange a ter algum benefício ou ter um subsídio, ou ter algum fundo, ou enfim, algumas coisas que devem ser dores do setor, e eu conheço algumas e não conheço todas a fundo, eu acho que faz sentido, inclusive a gente até apoia, a gente não é contra. Eu acho que se você... É que tudo no Brasil é caro. Distribuir é caro, importar é caro, fazer vinho aqui é caro. Quer dizer, o Brasil tem uma cadeia de custos absurda, né? Então você tem realmente um custo, e aí acho que é importante entender dentro da cadeia de custos do produtor nacional o que deveria ser isento, ou algum subsídio, ou o que seja, né? Pelo que eu entendi da carta que me apresentaram, com as demandas, eu acho que eles realmente, pelo que eu vi, tiraram os pontos polêmicos, né? E aí eu acho que resolve realmente, né? E deixaram os pontos que têm a ver com tentar reduzir o custo de produção nacional e ser mais competitivo, né? Para que todo mundo tenha um vinho a um preço melhor, e isso eu acho super legal para o consumidor. Eu fico muito preocupado quando a gente cria barreiras onde o consumidor vai começar a pagar vinho mais caro, ou então vai ter menos oferta de vinho, né? Então eu acho que isso é muito complicado isso, né? Então eu gostei do novo documento, acho que o novo documento atende a indústria do Sul nas demandas que a gente vê que são mais legítimas, e as outras demandas assim que são que poderiam lesar ou as importadoras ou o consumidor final, eu acho que elas ficaram para trás, e isso é importante também que a gente vire uma página também, né? Eu acho que se aconteceu uma atitude de uma maneira mais negativa, eu acho que a gente resolvendo a questão é o mais importante, e pelo documento que foi lido, eu acho que está bem resolvido, e acho que não cabe, e a gente nunca promoveu e nem deve promover nenhum boicote ao vinho brasileiro, né? A gente, muito pelo contrário, a gente tem que lutar para que o vinho brasileiro esteja cada vez mais presente dentro disso tudo. Agora, como você mesclar canais de venda, eu acho que aí você tem, é o que ele falou, você tem vários tipos de produtores, né? Você tem tipos de tamanhos de produtores, e cada um, por exemplo, os grandes produtores já têm muito bem definido isso, eles já estão com seus distribuidores, com seus parceiros locais, já estão muito bem. Como você tem os pequenininhos que só vendem na própria vinícola, que também estão. Talvez aí tenha um meio do caminho que é mais complicado. Você tem talvez um meio do caminho que, ou o cara muito novo que ainda está se consolidando. Como eu disse, nós como Casa Flora já distribuímos vários vinhos nacionais, temos na nossa loja várias marcas também, então além eu sempre preguei que as importadoras têm que ter no portfólio dela o país Brasil, né? Então o Brasil tem que ser um país dentro do portfólio de ofertas que ela tem. Agora,
fazer casar o negócio, dar certo qual importador, com qual vinícola, com qual marca, é um trabalho de construção. E aí cada produtor tem que buscar, eu acho, ver qual que é a dor dele, saber trabalhar a margem para que dê margem para que o importador distribua aquele vinho dele e fazer uma parceria. Eu acho que isso funciona super bem, como já funciona hoje no nosso mercado e tem funcionado cada vez mais. Uhum. Você quer fazer uma pergunta sobre os fatos dessa última semana para algum de nós, Júnior? Voltar à ideia de trocar perguntas? Peraí, você está mudo. Perdão, que eu estava no mudo, eu quero sim, aí eu acho que eu como o Christian foi um dos primeiros a trazer, né, essa questão, e eu acho que relatou muito bem todos os fatos aí desde o início, dos riscos, desse perigo e tal, e eu sei que você falou com bastante gente do setor também. Eu acho assim, você poderia até trazer um pouco do que você viveu, do que você sentiu, como é que você viu até essa solução rápida da parte deles até, né, que eles atuaram rápido em consertar isso. Queria que você trouxesse um pouco como é que você enxerga isso tudo, Christian. Obrigado, Júnior. Primeiro, eu acho que foi uma surpresa. Ninguém esperava que cerca de 10 anos depois de um pedido de salvaguarda que causou tanta celeuma na indústria, que a gente fosse viver algo parecido de novo. Algumas pessoas criticam o fato de eu ter escrito como salvaguarda no título da primeira matéria que a gente fez, mas o meu receio era esse receio, dar a alguém o poder de definir quantos vinhos iam ser importados de cada país, ou quantas licenças de importação a Casa Flora teria e outro importador poderia ter e tudo mais. E eu acho que a gente não deve dar esse poder a ninguém. Eu acho que o poder de definir o que deve ser consumido é do consumidor. E aí fica uma questão de interpretação. Eu tenho muita convicção da forma como eu interpretei o que estava lido. Não, algumas pessoas do Sul me disseram que eu interpretei, mas que não era o que o que não era a intenção, que a intenção era outra. Mas a verdade é que o mercado se mobilizou, o que mostra como o nosso mercado está se profissionalizando. Foi muito rápido a operação como um todo, né? Foi muito rápida a operação de botar as ruas, dizer, isso não está correto, nós não coadjuvamos com isso. Foi muito rápida a reação de muitos produtores ligarem e falarem, Cris, queria falar com você, eu não concordo com isso, eu não sabia, nunca imaginei que pudesse ter uma salvaguarda. Foi um tiro no pé há 10 anos atrás, seria um tiro no pé agora de novo. E foi rápida também, e na minha visão muito oportuna e muito profissional, a posição das entidades de falarem, opa, aconteça o que aconteceu, não sei se vamos corrigir. E fizeram uma correção de rota, que foi a carta que a Suzana falou, muito, muito bem colocada, e que o Júnior já avaliou e já analisou. Então, eu acho que tudo aconteceu muito rapidamente. O que me incomoda um pouco ainda é que tem gente que ainda está na primeira etapa do processo, e a primeira etapa do processo ainda é a etapa da indignação. Então, por mais que a gente aqui, né, vamos dizer, o trade foi o primeiro elemento a se posicionar e falar, assim não dá, nós não vamos aceitar uma possibilidade de salvaguarda, uma possibilidade de cerceamento da quantidade e qualidade dos vinhos que vem para o mercado brasileiro. A gente tem uma indústria em profissionalização e aí entra um pouquinho meia-culpa, que eu acho que para a nossa indústria, que a gente também tem que se comportar de maneira profissional. Não adianta a gente ficar gritando, xingando e brigando simplesmente, porque a gente vai ter que conviver entre a gente e virar essa página para voltar a falar do crescimento do vinho, do crescimento do consumo. E aí eu trago uma questão, eu acho que um dos grandes inimigos não é o inimigo brasileiro versus o inimigo do vinho importado. Eu vejo, existe um grande inimigo que é o descaminho. O Felipe pode falar os números, que ele fez um estudo
acho que no ano passado, sobre a quantidade de vinho contrabandeado por Brasil. É absurdo. O produto per capita, o consumo per capita brasileiro tem um consumo aí que está escondido. Existem verdadeiras indústrias de empresas e pessoas trazendo vinho. Acontece no andar de baixo, caminhões e caminhões vindo pelas fronteiras do sul do país, acontece pelo andar de cima. Muita gente contrabandeando vinho na mala. Então, num país que está se prezando por um discurso da busca da ética no nosso dia a dia, eu faço isso como um autoexemplo, assim, um exercício, né? Tá bom, tá mais barato ali na Santa, não vou falar nenhum lugar, mas na Santa Efigênia tá mais barato aquele eletroeletrônico. É o que eu quero para o Brasil? E o eletroeletrônico você bota na tomada e se pegar fogo, né? Se ele pifar, pifou. Agora, o que você está colocando para dentro do seu organismo, o contrabando é um canal para falsificação. Né? E essa falsificação, a gente está falando de vinho, é saúde. Vinho é uma coisa que você ingere, coloca dentro do seu próprio organismo. Então, eu acho que existem inimigos maiores para a indústria do que nós que estamos trabalhando dentro da legalidade, dentro da ética, dentro dos princípios, pagando imposto, gerando emprego, movimentando o Brasil, prestando um serviço de qualidade ao consumidor. Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais e falar, não, nós estamos juntos. Quem não está conosco? Quem não está conosco é quem está fazendo as coisas erradas. Quem não está conosco é quem está importando vinho contrabandeado e vendendo vinho contrabandeado. E depois, isso sim a gente tem que pedir para o governo, na minha opinião. E daí o mercado cuida de si. O mercado, quem vence o melhor, porque isso traz eficiência de serviço, traz qualidade, isso achata margens, aumenta volume, aumenta o número de pessoas que pode consumir. Então, Júnior, desculpa ter me ido até para o outro lado, mas eu concordo com você, foi traumático, gerou raiva, eu também fiquei com raiva, me senti traído no primeiro momento com o que eu li da carta, mas eu estou disposto agora a virar a página e falar, beleza, ao invés da gente ficar se degladiando com um tema que aparentemente já está resolvido com a carta que foi colocada hoje, enviada ao ministro da Economia, está equalizado, vamos dizer, ou está reorientado numa linha que eu acho que é positiva para o mercado brasileiro, eu acho sim que eles têm que receber dinheiro do fundo para a modernização da vitivinicultura brasileira, que foi uma contrapartida prometida pelo governo por ocasião da assinatura do acordo com a Comunidade Europeia, que vai zerar o imposto de importação para o vinho europeu para o Brasil. Pô, isso é maravilhoso para o consumidor. É maravilhoso. E eu acho que tem que ser maravilhoso dos dois lados, né? Maravilhoso da gente ter acesso a vinhos importados da Europa a preços mais baixos. Isso vai ajudar o consumidor. E tem que ser maravilhoso pelo outro lado. Pô, vamos ajudar com que a indústria nacional possa fazer seu movimento de modernização, de promoção de seus vinhos, mas também de arrumar vinhedo, de melhorar a vinícola, melhorar técnicas, melhorar condições de produção. Então, eu quero ver que dessa situação saia uma pauta positiva que seja positiva para a indústria como um todo. Eu estou disposto a jogar para trás o que aconteceu, foi um mau momento, mas foi um mau momento curto. Eu lembro quanto tempo a gente ficou brigando na primeira vez que a salvaguarda veio à tona, eu acho que foi 1 mês e meio quase. Não, a Mês e salvaguarda, meio, não. 10 meses quase. 10 meses, entrar a verdade. salvaguarda e tirar foram 10 meses. Foi Então, muito mais tempo. E agora foi uma semana. Foi nem uma semana, né? Quinta-feira até terça-feira, pô. Né? Quinta-feira até Até quarta-feira, quarta, tá uma tudo semana, resolvido. uma semana. Você tem razão, é uma semana. Né? Então, eu acho que até aí já tem um avanço. A gente está mais eficiente em perceber o que está certo e o que está errado, o que deve ir para frente ou não, e agir como indústria em cima dessas situações e corrigir o que tem que corrigir e tocar a vida para frente. Então, essa é a minha visão. Complementando o que você falou, o contrabando, ele é punitivo para todo mundo, né? Para a indústria inteira. A gente vê no Mercado Livre algumas loucuras aí de produtos que a gente nem sabe como foi que entrou aqui no país.
E o país, ele teve algumas decisões muito equivocadas. A questão de você poder trazer 12 litros na mala, isso é um absurdo. Isso, nenhum país do mundo tem isso, entendeu? Uhum. Você abrir free shop do lado brasileiro, você... Quer dizer, a gente subir cota para esses free shops, a gente foi deixando coisas acontecerem que só estimulem aqui. Quem vende legalmente aqui paga mais imposto, é super taxado, com o IPI quando entrou, taxou mais ainda, com essa cadeia maluca de impostos que vai, na ponta final, você vai ver que 60%, 70% do vinho é imposto, fica um negócio absurdo, entendeu? Fica um negócio totalmente maluco. Então, eu acho, e por isso até que a gente até falou muito sobre isso, é que as medidas pedidas não iam impedir isso de fato, porque o contrabando não é legal, então ninguém pede licença de contrabando, ninguém tem isso daí. Então, contrabando é feito de maneira por baixo dos panos, como entra cigarro, como entra uísque, muitas vezes por pessoas do mal mesmo, pessoas que trazem droga, trazem arma. Então, as pessoas que são coniventes com isso, e dando um testemunho até nosso, a gente teve uma carga roubada há um mês e pouco atrás, apareceu no mercado depois, entendeu? E as pessoas compraram, mesmo sabendo que era roubada. E sabe, o brasileiro tem, infelizmente, uma mentalidade de o gatunete não é tão mal, é só o gatunete, e achar que tá... Essa questão dessa vantagem, de ficar levando vantagem, querer pagar tudo mais barato, tá errado. A gente precisa mudar essa mentalidade, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho, a gente não pode pregar às vezes de um jeito e depois agir de outro, entendeu? Eu acho, gostei muito daquilo que você falou, tem toda a razão, eu concordo. O vinho que você não sabe como foi, se é falsificado, você tem um monte de vinhos você tem filmes já que mostram o quanto que se falsifica de vinho no mundo. Quer dizer, o cara vai comprar um vinho sem saber a origem, sem saber como é que foi transportado. Pegaram semana passada, se não me engano, uma carga, 6.000 garrafas de vinho que era contrabandeada. Precisa parar com isso, né? A gente precisa realmente... E aí trabalhar como indústria, como você falou, indústria são todos os setores da cadeia do vinho para banir isso de uma vez por todas. Ô, Júnior, tem uma outra questão que que é aquela coisa, você tem várias vinícolas de fora que a gente sabe que exporta um tanto para o Brasil e exporta um tanto para o Paraguai. E a gente sabe o tamanho do mercado do Paraguai, então eu acho que também essa questão de contrabando, ela pode ser pensada em outras esferas também, né, da responsabilidade. O cara que vende a mesma quantidade para o Brasil e Paraguai, o mercado consumidor paraguaio não é exatamente tão grande, mas eu acho assim, no sentido de unir esforços. O Felipe talvez queira falar um pouco, você falou que você fez um estudo grande o Christian lembrou um estudo grande Vou fazer de só uma contrabando. brincadeira. Eu não pegaria nenhuma distribuição de vinho para o Brasil se eu não tivesse a exclusividade de distribuição no Paraguai também, para zerar a importação no Paraguai. Um dia eu estava com um importador brasileiro e um produtor chileno, e eles estavam discutindo esse tema. Eu falei, pega a distribuição no Paraguai, mas eu não tenho loja lá, nem empresa lá, não tem problema, só para impedir essa importação. Se o cara quiser vender no Brasil, ele tem que parar de lavar as mãos também e falar, eu vendi para uma pessoa no Paraguai, a mesma quantidade que eu vendi para você no Brasil. A gente tem que ser honesto nesses números. Mas, Felipe, manda ver aí. Eu tenho uma história engraçada com relação a isso. Uma reunião que eu tive com um produtor que fornece vinhos espumantes para o Paraguai, um grande volume, e impacta no mercado interno. E eu perguntei para ele o porquê que ele fazia isso, sabendo que esse vinho voltava para o Brasil. E ele me deu uma resposta que eu tive que ficar quieto. Ele falou que o problema tributário do Brasil era nosso, não era dele. O Descaminho ele é muito, muito atrelado à questão tributária, e é algo que a gente pode brigar como indústria, lutar como indústria para uma redução tributária, e assim nós teríamos uma redução do Descaminho. Lembrando que o Descaminho não é só no Paraguai. A gente tem o Descaminho no Uruguai, a gente tem o Descaminho na Argentina. E esse estudo que nós entregamos no ano passado, claro que ele impacta muito mais na região sul do país, pela situação fronteiriça, mas chega a São Paulo, e nós chegamos a um número muito expressivo, que a cada 3 garrafas vendidas no sul do país, uma era por contrabando. Nossa, bastante. E quando a gente chegou a esse número a São Paulo, a cada 5 garrafas falando, vendidas, uma...
Felipe, falando de vinho importado só, ou você está falando do mercado como um todo? Vinho como um todo, mercado como um todo, só que a gente precificou só vinhos mais caros, né? Vinhos acima de R$ 50. Essa base que a gente tira, né, da base de vinhos de base para um vinho já chamado premium. Então, são vinhos acima de R$ 60 de venda. Nós chegamos a esse número de 5 garrafas, uma garrafa contrabando para 5 garrafas vendidas. Isso foi um estudo que foi apresentado em 2018, então, claro que a gente tem algumas alterações, mas influencia, claro, que diretamente no mercado interno, não tenho dúvida disso. Tá. Felipe, você precisa pôr seu microfone um pouco mais perto, porque a sua voz às vezes fica longe. Então, e eu acho que só para complementar, desculpa, eu acho que tem aí essa questão do Paraguai ou não Paraguai. É isso que eu falo. Quando você abre a possibilidade do cara trazer lá do Paraguai, até de forma legal, 12 litros de vinho, se o cara vai viajar junto com alguém, ele vai trazer 24 litros de vinho, você vai abrindo um caminhão de oportunidades para que o descaminho ocorra, né? A indústria do Paraguai, né, como ela funciona na fronteira, eles, em teoria, eles lavam as mãos porque eles vendem para o brasileiro que vai lá comprar, né? E hoje as lojas de vinho da fronteira, eu tive lá ano passado, retrasado, elas melhoraram muito o portfólio de vinhos em geral. Você vai numa Mona Lisa, por exemplo, você tem... Por isso até que eu te perguntei, Felipe, porque eu achei muito alto o número, mas se você falar só em vinhos caros, ok, pode ser que seja nesse tamanho. Você tem lojas de Portugal, que entregava aqui até um tempo atrás. Que é um absurdo, né? Mas o cara vai vendo que a facilidade de você trazer vinho é cada vez maior, você facilita a entrada, por isso que eu não entendo a mensagem que o governo dá, às vezes, em liberando operações não tributadas, como trazer vinho na mala, e como abrir free shop do lado brasileiro, e como subir cota, que você não recebe nada e você sobretaxa quem está trabalhando legal. Então é uma coisa que é uma desassociação total de ideias do que você está fazendo. Então é muito maluco isso. Então eu entendo o que você fala quando você fala lá do Paraguai, Christian, mas o Paraguai é um mercado que existe para as bebidas quentes, né, que a gente fala, para uísque, para licor, para vodka, há muito tempo. E é um canal que está realmente sobrevivendo. São fronteiras e países que sobrevivem por conta do alto custo de tributo aqui. Quanto mais subir, mais espaço vai ter para esses caras. Em relação a essa métrica, Júnior, nós não consideramos, bom, vou colocar entre aspas, tá? O que nós chamamos de descaminho, nós também levamos em consideração esse vinho que vem de forma legal, que são essas 12 garrafas para o mercado brasileiro. Como nós fizemos essa métrica? Através do volume de importação dos importadores que estão na fronteira com o Brasil, no caso do Paraguai, e no caso do Uruguai e da Argentina, é separado a informação da aduana desses países pela Zona Franca. Então, o volume da Zona Franca, Argentina, Uruguai, mais todo o volume de importação destes importadores que estão na fronteira com o Brasil, que aí a gente sabe que o maior volume, e quase 100% disso, vem para o Brasil. Então, a soma desse volume versus o volume importado nestas regiões sul do país e sudeste, que dá esse percentual destes vinhos acima de R$60 de venda, esse percentual de uma garrafa a cada 3 vendidas para o sul, uma garrafa a cada 5 vendidas para São Paulo. Só um pouquinho da métrica desse estudo. E só colocar, quando eu falei Paraguai, eu estou falando, assim, não é só o Paraguai que faz isso, é que o Paraguai é conhecido por fazer isso. E eu queria só tocar um ponto dessa novela que aconteceu. Para mim, eu acho que resolveu, né? Quando eu falei com o Dionir, eu falei que bom que vocês foram rápidos, vocês perceberam que foi um tiro no pé e resolveu. E eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que brigar pela categoria vinho, né? E como acho que o Felipe falou, você falou assim, entra na categoria vinho, tem o vinho brasileiro, tem vários, assim, estão brigando pela categoria vinho. E eu queria mudar um pouco o tema. Tem uma pergunta do Lanari e também da Karene, que eles colocam o seguinte: o consumo de vinho, deixa eu pegar a lei direitinho. O que Oi. Só um ponto. Quando a gente fala categoria vinho, incluindo também o vinho de mesa. Sim, o vinho.
né? Eu acho que o vinho, quando a gente fala de trazer novos entrantes ao mercado, o vinho de mesa é uma ferramenta, ele é mais docinho, ele é mais corriqueiro, tá tudo certo, é que nem eu. Tem uma Eu pergunta não aqui que tenho a alguém... mesma, eu não tenho a mesma visão positiva sobre o vinho de mesa, mas eu Hum, acho que esse problema está sendo resolvido, na minha opinião, uhum, é um problema, uhum. pelo crescimento do suco de uva. Quando você Sim, vê tá que levando. cooperativas como a Aurora já não produzem mais vinho de mesa com uvas produzidas dentro da própria cooperativa, que são uvas compradas, são as uvas que produzem os vinhos de mesa, é sinal que existe mais valor agregado para a uva de mesa hoje e no suco de qualidade brasileiro do que na produção do vinho de mesa de baixo valor agregado. Então, acho que isso está sendo resolvido por si, pelo Entendeu? nascimento de um produto e uma categoria que há uma década atrás a gente não ouvia falar. Mas, Christian, vale a pena uma visita na Vinícola Góes aqui perto, que a base é toda vinho de mesa. É muito bacana a visita. E eu acho que talvez para um consumidor entrante, para um vinho mais fácil de beber, num Uhum, ticket que está mais disponível e acessível para o cara, eu acho que faz o seu papel também. uhum. Né? É, Não, e a gente está nós não falando... podemos desconsiderar que ele representa 63% do mercado de vinho no Brasil. Eu acho que como número não dá para desconsiderar mesmo. Eu concordo Uhum, com vocês. né? E Agora em isso, mas relação à como... vinícola Góes, se você vai no final de semana para lá, é incrível. Você tem fila de ônibus parado na porta para visitar a vinícola. Né? E eu brinco, ele tem um laguinho ali na frente que são os peixes mais bem alimentados, porque eles vendem todos os do mundo. Mas duas coisas do vinho, eu acho que tem um lado, por exemplo, a Góes e toda essa região de São Roque, para o enoturismo que está crescendo, eles estão sabendo fazer muito direitinho, né? E eu acho, a minha questão do vinho de mesa é, assim, você falar, é o vinho que eu bebo? Não. Às vezes eu provo alguma coisa para saber o que está acontecendo, em geral não gosto, mas eu provo. Acho que o papel do jornalista é provar e estar acompanhando o que está acontecendo, né? E acho que é isso, para trazer novos consumidores, tá tudo certo. Assim que você me perguntar, vinho em lata, tem uma pergunta aqui. A mesma coisa, eu vou beber num jantar? Não vou. Agora, se eu estiver pulando o carnaval e tiver um vinho em lata lá, tá tudo certo. Eu acho que tem uma questão de ocasião de consumo, né? E as bebidas são para isso. Até, por exemplo, a gente pode entrar aqui e discutir por que o brasileiro tem tanto preconceito com o vinho Tetra Pak, embalagem Tetra Pak. Não devia ter, porque você pensar para um vinho no dia a dia, né, são ocasiões de consumo que podem justificar. Mas a pergunta do Lanari que eu ia fazer e da Karine, assim, como é que a gente pensa a questão de moderação alcoólica, né? E ele pergunta o papel do vinho nesse tempo de pandemia, que a gente já respondeu no começo. Mas está crescendo, principalmente lá fora, uma discussão muito mais mais séria lá de beber com responsabilidade. Tem várias campanhas de moderação alcoólica. Como é que a gente pode levantar esse assunto? Eu vejo por dois lados, né? Eu lembro até uma vez que o Ciro Lilla trouxe tinha um estudo de que Uhum, a Rússia estava combatendo o alcoolismo, né? Que lá o consumo de vodka é muito alto, uhum, estimulando o consumo de vinho, né? Então desistia. O Ciro trouxe, a gente estava em alguma dessas demandas contra o vinho, contra alguma coisa que eu não lembro, acho uhum, que foi com algum senador, acho que foi questão de rotulagem de vinhos. E o Ciro trouxe, inclusive, esse estudo que dizia, inclusive, sobre isso daí. uhum, E tem um amigo meu, que é o Pedro, que é lá da Porto a Porto, que é o parceiraço nosso, que ele fala uma coisa: o vinho é muito difícil de chegar num bar e falar, me dá um duplo de vinho tinto e bruf, né? Você fazer essa virada. Porque o uhum, vinho ele tem uma ocasião de consumo na mesa, né? O vinho, óbvio que todo mundo quer promover qualquer consumo com responsabilidade, né? Tudo, mas o vinho ele tem dois componentes, eu acho. Se você consumir de maneira moderada, primeiro tem um componente de saúde que é super relevante, que é super importante. E segundo, que o vinho normalmente você está com mais gente, você está comendo, você não está um consumo hard muito pesado de uma bebida que tende a te levar, né, por um alcoolismo muito rápido, né? É diferente de uma bebida que você tem 40 graus de álcool que você quer ficar louco em meia hora, entendeu? Então, eu acho que
O vinho faz um papel nisso, sim, acho até como educação de consumo. Acho que o vinho, normalmente, as pessoas que bebem vinho têm essa educação de consumo, né, de você consumir comendo, bebendo. Você sempre fala de harmonizar com o prato, então você sempre está... Eu não eu vejo o vinho com um papel importante, inclusive, nisso, para ajudar nisso, né? E principalmente como o consumo aqui está muito focado em outras bebidas alcoólicas, acho que o vinho pode até colaborar muito para essa educação de consumo moderado de álcool e de maneira consciente. Eu queria fazer uma colocação, concordo plenamente com o que o Júnior está falando. Existem maneiras muito mais eficientes de uma pessoa se alcoolizar e muito mais baratas do que o vinho. E quando a gente está falando de vinho, a gente está falando de degustar. Eu não quero tirar a responsabilidade da gente como indústria, de que a gente lida com um produto que é uma bebida alcoólica. Então, à medida que a gente cresce a nossa exposição, a gente também tem que ajudar a manter sob controle os efeitos negativos eventuais que possam existir dessa. Então, a nossa mensagem de beber com moderação, de apreciar vinho e não se alcoolizar, é muito importante. Agora, quando a gente fala do que está acontecendo fora do Brasil, e daí a gente pode falar especificamente dos Estados Unidos, que eu sei que o Lanari está se referindo muito aos Estados Unidos. Inclusive comprei dele uma pesquisa da Wine Intelligence do mercado americano que é fantástica, é para abrir os olhos da gente aqui no Brasil sobre o que aconteceu. Existiu um processo de mudança da percepção da categoria lá. O vinho deixou de ser percebido como a gente ainda percebe vinho aqui, porque para o americano o vinho também não é alimento. Então vamos separar do que acontece nos países como França, Itália e tudo mais, onde vinho é alimento. O Brasil, vinho não está na cultura brasileira, o vinho é alimento, né? A gente vê o vinho como alimento, a gente da indústria vê como alimento, mas não está na cultura brasileira. Então, e nos Estados Unidos acontecia a mesma coisa. Vinho não era parte da base cultural alimentar americana. O vinho, para ganhar base de consumo lá e principalmente buscar os consumidores mais jovens, ele se simplificou. Se simplificou, na minha opinião, se simplificou demais. E na hora que ele simplificou demais, ele acabou virando uma bebida. Na hora que ele vira uma bebida, é que o problema do álcool dentro do vinho se tornou muito importante. E aí aconteceram duas coisas fantásticas, né? A geração saudável, a geração saúde dos jovens não vai para o vinho porque associou ela a uma bebida como outras bebidas. E a geração que não é a geração saudável tem cada vez menos interesse em conhecer profundamente sobre vinho. Então, é incrível que um dos dados da pesquisa da Wine Intelligence, 20% das pessoas responde: não me importa o que tem dentro da garrafa de vinho, contanto que o preço esteja legal para mim. Então, isso eu acho que é uma mensagem para o nosso mercado. Crescer, mas crescer como? Nós queremos crescer só em venda de volume? Nós queremos só vender mais vinho, mais garrafa, mais bebida alcoólica para as pessoas? Nós queremos conquistar os garotos que eles deixem de encher a cara com outra bebida para encher a cara com vinho? Eu acho que não. Eu acho que esse é o caminho que destrói a nossa indústria no longo prazo. A indústria do vinho é uma indústria de cultura, é uma indústria de valor agregado, é uma indústria de marca, é uma indústria de posicionamento, de harmonização, de socialização saudável. Então, eu boto isso como vamos abrir os olhos, como é que a gente vai se comunicar e que a responsabilidade de não ter uma geração de pessoas que se alcoolize com vinho no futuro no Brasil, na minha opinião, é determinada sobre como a gente vai vender o vinho e como a gente vai vender o vinho hoje aqui no país, para as novas gerações. Então, eu acho que essa talvez seja a forma mais eficiente da gente evitar que o vinho seja um drive de alcoolismo, porque hoje, da forma como eu vejo no Brasil, não é, né? Esse é isso aí. Suscetar muda. Desculpa, a gente prometeu uma live de 1 hora, a gente está com 1h40.
Eu estou feliz que a gente não baixou dos 100 participantes, a gente teve pico, acho que 130, uma coisa assim. A maioria das perguntas aqui foram tratadas, algumas poderiam ter perguntas um pouco mais precisas, mas acho que caberia numa outra oportunidade. Eu queria fechar só com uma pergunta da Patrícia Jota, que a gente podia, eu acho que o Felipe podia até explicar um pouco melhor. A gente comentou a questão de desvalorização, não necessariamente o vinho aqui vai estar mais barato, mas está comprando um vinho mais barato na origem. E a Patrícia pergunta, como vocês imaginam que o consumidor mais maduro irá se comportar, ou já está se comportando? Quem gosta de bons vinhos dificilmente migrará para uma categoria inferior, não acham? Será que reduzirá seu volume de consumo em nome da melhor qualidade? Os números da Ideal já permitem alguma coisa nesse sentido? Acho que são dois pontos aí que a gente tem que analisar. Um deles é a crise econômica que deve vir pós-pandemia. Então, imagino, e a gente tem estudos aí econômicos falando disso, que o poder de compra do consumidor não será o mesmo, será mais apertado, como bem o Júnior disse, que ele que comprava um vinho de 50, provavelmente hoje está comprando um de 35, um de 40 reais. Isso não é diferente com um vinho de um valor acima. O que a gente tem como estudo, que a gente vê um crescimento na comercialização de vinhos de valor mais baixo e do pico da pirâmide. Então, a gente tem os extremos com crescimento. Quem mais sofre durante uma crise econômica, em uma pandemia como nós temos agora, é o vinho intermediário. Uma colocação que a gente sempre faz e discute muito em todas as reuniões da Ideal é o quão perceptível é o consumidor em termos de qualidade. Quando a gente fala do pico da pirâmide, esse consumidor ele é um consumidor que tem uma percepção de qualidade acentuada, conhece bem as denominações de origem, conhece bem as uvas, ele consegue absorver todo o valor que aquele vinho de um preço mais alto ele tem a entregar. O vinho mais baixo, ele não exige essa percepção tão grande de qualidade, porque o consumidor que está comprando aquele vinho pagando menos, ele sabe que ele também vai absorver menos e aquele vinho tem menos a entregar. A grande preocupação é esse consumidor intermediário. Quando eu falo consumidor intermediário, a gente está falando de um vinho que custa de 60 a 120, 130 reais. Esse consumidor intermediário, ele tem a percepção de qualidade para entender uma redução de preço FOB. Esse número de importação ainda desse vinho intermediário é o que mais sofre, é o que mais a gente vê queda, e esse consumidor migrando para um produto de menor valor agregado. Então, eu deixo até... Esses são os números de importação. Então, acho que é legal o Júnior acrescentar em termos da visão dele em relação à comercialização desse tipo de produto. Eu concordo com você. Eu acho, que eu percebi durante a crise, a gente não tem noção do que vai acontecer pós-crise ainda, né? O que eu vejo na crise é o pessoal adaptar o poder de consumo a um vinho que ele não é o mesmo vinho que ele tomava, mas é um vinho que resolveu a vida dele. Ele está feliz com o vinho que ele está tomando, pelo menos porque continua se vendendo vinho, né? Tudo bem que é uma época de inverno, é uma época onde mais se vende vinho, tem todo um fator climático também, fez frio, né? Então tem todo um lado positivo, o cara está em casa, não está num bar, não tá. Então a ocasião de consumo casou. É difícil dizer o que vai acontecer pós-pandemia, é difícil ainda dizer qual que é o efeito econômico que a gente vai sofrer. Eu acho que aí é uma pergunta difícil de analisar hoje, mas eu percebo que ele vai mudar o vinho que ele tomava antes e vai se encaixar numa categoria de vinho um pouco menor. Não algo que deprecie tanto, Suzana, eu não acho que ele vai baixar no nível de despencar e que vai também para uma categoria que ele não vai encontrar nada que seja muito aderente àquele paladar dele. A gente tem bastante oferta de vinho, eu acho que ele vai se achar. Acho que ele vai se achar numa categoria um pouco mais baixa, mas que vai atender os anseios dele quanto a vinho que ele está tomando. O fato com relação a essa questão de preço, imaginamos que um vinho que ele está acostumado a pagar 100, hoje ele vai pagar 120. Esse vinho, se ele mantiver um vinho de 100, o FOB desse vinho também é menor. Então, em termos de oferta e demanda, nós estamos oferecendo ao mercado, entre aspas, colocando uma relação de preço e qualidade,
um vinho de menor qualidade pelo mesmo preço que ele pagava antes da desvalorização da moeda. E ele tende a aceitar isso por conta da necessidade e desejo de compra. Então eu acho que a questão maior até que ponto nós vamos ofertar um vinho com uma redução de preço FOB por conta de uma desvalorização de moeda e até que ponto esse consumidor ele aceita essa desvalorização, não crescendo em termos de valor de venda. Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que a crise está em todo lugar. Então, os produtores também internacionais e estrangeiros estão dispostos a uma dose de sacrifício, como o Júnior falou lá no começo. E também entra a questão da curadoria, e esse é o lado que as importadoras têm que fazer e fazem muito bem, de selecionar bem os vinhos que vêm para cá. E esse negócio dessas mudanças de preço também dá uma mexida no mercado. O consumidor se arrisca em novas marcas e os importadores têm a chance de falar, pô, o meu vinho que você não olhava antes, que custava R$80, agora está custando 100, você que tomava 100, eu quero apresentar ele para você. E às vezes a qualidade está aí. Muitas vezes a qualidade do vinho não está determinada pelo posicionamento de preço dele, né? Se tivesse, minha revista não existiria. Para que alguém precisa de nota da adega? Era só, custa 100, esse daqui é bom. Custa 110, esse aqui é melhor, eu vou comprar o de 110. Graças a Deus o mundo do vinho não é assim. Então existem outras matizes aí para ajudar isso daí. Eu acho que é o trabalho dos importadores, conseguir ficar menos satisfeito no seu portfólio momentâneo e atual, ou reposicionar vinhos dentro do seu próprio portfólio, apresentar eles de outra maneira para a categoria de cima. Estava todo mundo meio um pouco confortável, né? Confortável dentro do desconfortável, mas estava confortável. Gente, eu estou ficando até sem luz aqui. Você está ficando, é isso que eu ia falar. Eu queria encerrar, queria agradecer. No final, a gente foi 45 minutos a mais. A maioria das perguntas, bem ou mal, foram respondidas. Tem uma ou outra que depois eu passo para o Felipe e a gente pode pensar em formas de responder. Queria agradecer Christian, Júnior, Felipe. Muito legal estar discutindo o mercado de vinho com vocês. Agradecer a você também, Sô. Obrigado. E comigo. Eu sei que a Ideal tem planos de fazer mais webinar para discutir outros pontos do mercado. Então, vamos acompanhar. E é isso. Alguém quer fazer uma consideração final ou podemos decretar que está encerrado? Eu só queria deixar definitivamente ninguém com boicote a vinho. Nunca vamos boicotar vinho, gente. Vinho é para a gente consumir, vinho de qualquer país. Vamos consumir vinho, vamos crescer essa base para todo mundo ser feliz, gente. Muito bom, Júnior. Muito bonito você falar isso. Parabéns. É verdade, é isso. Sem boicote, né? Somos todos apaixonados aqui pelo vinho nacional e muito apaixonados pela Serra Gaúcha. Né? Eu acho que todos nós aqui, né? É isso aí, gente. Valeu, gente. Um abraço grande a todos. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.